Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, mundo melhor. Você está melhor? O mundo está melhor hoje? Vamos lá, vamos tentar então, né? Cleiton Lima aqui, mais um vídeo no canal aí. Eu queria falar com vocês aí hoje sobre, continuando os assuntos sobre política aí, né? Queria falar hoje aqui sobre a importância que a gente tem aí, como foi dito no outro vídeo, a importância do voto e o que a gente precisa vislumbrar para as próximas eleições aí, para os próximos votos que a gente vai destinar aí. Como eu disse no último vídeo, a gente vai votar agora nas eleições de 2022, agora não, daqui um ano e meio aí, mais ou menos, né? A gente vai escolher o presidente da República, a gente vai escolher um governador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual. E aí, claro, a gente tem já uma polarização muito forte aí entre o petismo e o bolsonarismo, né? O Lula e Bolsonaro vai ficar nessa polarização. Particularmente, eu ainda torço para que nós tenhamos alguma alternativa a essas duas possibilidades aí, né? E tem muita gente brigando por essa alternativa, essa tal terceira via, que na minha opinião nem seria terceira, seria a primeira via. Porque a gente vê aí que tem muita gente atrás disso também. Mas enquanto não aparece, enquanto não se consolida nenhum nome, a gente precisa pensar no restante. Né? Em termos de presidência, em termos de executivo, a gente não tem muito o que discutir, a discussão ficam sempre nas mesmas coisas. Agora, o que é importante nas outras possibilidades de voto aí? Senador, nós vamos trocar 27 senadores lá do Senado. São 81 ao todo, então vamos trocar 27. Trocando 27 não dá para fazer muita coisa, porque geralmente quando tem votação é sempre necessário pelo menos 2/3. Então precisaria dos outros 54, ou esses 27 mais 27, ou né, a proporção aí que desse 2/3 do Senado, para se aprovar emenda constitucional principalmente. E uma quantidade mínima de assinaturas lá, que, se eu não me engano são 27 também, que é 1/3, para alguns tipos de alterações importantes. Como por exemplo, para se aprovar uma CPI, tem uma pauta muito forte aí a respeito do judiciário, porque o Senado é quem fiscaliza o STF, né? É o Senado que é responsável por tocar pedidos de impeachment do STF ou por aprovar CPIs que investiguem o Supremo Tribunal Federal. E isso hoje está emperrado lá. E por que está emperrado? Porque tem muito senador que tem processo na mão dos juízes do Supremo, dos ministros do Supremo. Então, quer dizer, o fiscalizador é fiscalizado, é julgado por quem o fiscaliza, por quem é fiscalizado. Então fica uma coisa totalmente sem sentido. Porém, fica sem sentido porque quem está nesse lugar, no órgão fiscalizador, tem rabo preso, tem coisas a acertar. Então fica refém, né? Acaba ficando refém do fiscalizado. E isso eu acho muito terrível, né? E aí é onde a gente entra. Quando a gente escolhe um senador que tem rabo preso com alguém, a gente está dando poder ao órgão que é fiscalizado. Porque ele não vai ser fiscalizado. Simples assim. Não vai ser, não vai ter fiscalização nenhuma. Como é que um órgão que fiscaliza o outro fica refém daquele órgão? Então isso é uma pauta importante. Os candidatos ao Senado aí, a gente precisa ter algumas réguas. Na verdade, a gente precisa ter uma régua para todo político. Né? Tem que ter uma régua que tenha uma medição adequada. Primeiro, a gente não pode mais lidar com um político criminoso. Gente, o político cometeu um crime, e assim, não é se foi provado ou se não foi provado. Se ele está envolvido com algum escândalo, acabou para ele, não tem conversa. Né? Ele prova a inocência dele primeiro e depois ele vem querer se candidatar.
Não dá pra gente ficar aceitando políticos que têm não sei quantos processos nas costas, sabe? Não tem sentido isso, ainda mais com a justiça que a gente tem. Então, essa tem que ser a primeira régua. O cara tá envolvido com criminalidade, com corrupção, com roubalheira, seja o que for, tem que ser o primeiro critério. Esse é um critério que tem que ser inviolável. Então, para candidato a senador, a gente precisa ter essa régua de não dar moral para quem tá com problema na justiça. Porque esse daí vai entrar lá e não vai poder fazer o que ele é pago para fazer. Simples assim. E depois, que tipo de proposta que esse candidato tenha referente a essas prerrogativas, né, em termos de fiscalização, o que ele pensa a respeito do STF, se ele tem alguma intenção de fazer lá uma investigação, de fazer uma limpa lá dentro do Supremo. Uma limpa que eu digo é um pente fino, buscar investigar o que pode ter de problema lá dentro. Porque para as decisões serem tomadas como são, é muito estranho, né? Tudo muito estranho. Então, essa é uma primeira proposta que a gente precisa ter em mente quando for escolher um senador. Isso vale para qualquer estado. Qualquer estado do país vai ser um senador por estado que a gente vai eleger. Então, isso é de fundamental importância. As propostas em relação a isso, se esse candidato ele tem noção de que serão indicados novos ministros para o STF na próxima legislatura, então ele já tem que ter em mente o perfil que ele quer, que ele vai aprovar na sabatina que for passar, porque os senadores eles sabatinam os indicados pelo presidente. Então ele tem que ter isso na mente, qual é o perfil que ele acha adequado que vá pro STF. E ele tem que expor isso. Isso ele tem que ter claro e objetivo. Não precisa ser um nome, ele não precisa ter um nome, eu quero que fulano seja indicado. Não, mas um perfil pelo menos, para que a gente saiba qual é a ideia que ele tem para o futuro do país. Então isso é importante. Com relação a deputado federal, essa pauta também é importante. A Câmara dos Deputados ela é responsável pela maioria das leis. Algumas vêm do Senado, o Senado faz revisão, mas o nascimento das leis, o grande debate legislativo é feito dentro da Câmara. Hoje a gente tem 513 deputados lá, só que é uma grande zona, uma grande bagunça. Aí tem aquela história da bancada de não sei o que, a ala de não sei o que lá. E a gente precisa começar a entender que o Brasil ele precisa de progredir em alguma direção, né? E sempre a gente vai ter os debates. Porém, esses debates eles não podem servir para travar o país, para dificultar as coisas para o país. E é o que a gente vê hoje, sabe? Tipo, a gente vê deputado obstruindo sessão, obstruindo pauta, segurando pauta para falar de coisa que não tem nada a ver com o que está sendo debatido. Então, isso é o ponto principal referente ao deputado. Ele tem que apresentar aquilo que ele quer de país. Qual é a ideia que ele quer de país? E isso é possível em qualquer vertente ideológica. Na esquerda, na direita, no centro, é possível. O problema é que a gente também não tem régua para isso. A gente não tem um critério, não tem critérios específicos. Quantos deputados não estão lá cheios de processo nas costas? Cheio de rabo preso. Essa história do centrão, 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 esse fisiologismo, essa coisa do político tá lá pelos privilégios de ser político. A gente precisa tomar cuidado com isso. E hoje já existem nomes que são disruptivos em relação a isso. A gente tem bons deputados hoje já na Câmara, mas é uma parcela mínima, uma parcela muito pequena, que não consegue mudar muita coisa. Porém, cerca de 8 a 10 deputados lá conseguiram travar uma das pautas mais bombásticas que tinham na Câmara, que foi aquele projeto, aquela PEC que dava plenos poderes ao presidente, a tal da PEC da impunidade, que ia transformar e aumentar o foro privilegiado, e foram poucos deputados que conseguiram segurar, porque não estava dando quórum. Enfim, isso é detalhe mais técnicos. Mas essa possibilidade a gente tem. Então a gente precisa saber para onde, qual tipo de proposta a gente está buscando. Eu acredito muito que a gente precisa de um país um pouco mais liberal, que tenha menos força do Estado em cima das pessoas. E isso é possível, é muito possível. A gente está vendo isso até em alguns deputados de esquerda. Eles entendem que algumas situações fiscais do país precisam ter um pouco mais de controle. E aí fica isso tudo no âmbito federal, né? A questão presidencial.
já está meio que definida, né? A gente espera que apareça alguma novidade, mas está cada vez mais difícil. A gente continua na torcida, né? Eu acredito que vai acontecer, sim, e assim espero. E as questões para o Senado, né? A gente precisa ter muito foco, analisar bem isso em relação ao Senado, a importância que tem os nomes que para lá vão. E a Câmara Federal, os deputados federais, as pautas que eles precisam ter em mente, o foco que eles precisam ter em mente, e assim, que a gente possa criar uma régua de critérios que todo candidato passe por ela e que a gente não abra mão disso. Alguns critérios muito básicos. Qual a instrução que esse candidato tem? Eu não falo só instrução acadêmica, não é questão de ter um diploma, mas que conhecimento essa pessoa tem. O que essa pessoa, o que esse candidato fez antes de chegar lá, antes de ser candidato, né? Até chegar a uma candidatura, o que ele já fez? Qual é a experiência prática dele? E com relação à justiça, tá tudo bem com ele em relação à justiça? Porque se não tiver, acabou, vai ser mais um lá para ficar fazendo número. Então, essas réguas, esses critérios são fundamentais. Então, isso vai servir para Senado, para Câmara Federal, a importância de quem está lá dentro da Câmara. E esses são os cargos que a gente vai escolher no âmbito federal. Vou fazer um outro vídeo, porque esse aqui já está um tanto longo, para falar da esfera estadual, em relação a governador e deputados estaduais. Que isso daí tem uma importância muito grande. Eu quero ver se eu até me aprofundo um pouco mais em relação às assembleias legislativas de cada estado. Então, essa daí vai ficar para uma próxima. Por esse vídeo aqui é só, para não ficar mais longo ainda. Vamos pesquisar, vamos estudar a respeito disso, que é importante, pessoal. É quem define as regras para como a gente vai agir no nosso dia a dia. Então é isso aí, por esse vídeo é só. Sejamos felizes.